Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula de história do professor Júlio César. O tema de hoje será o Império Bizantino. No ano de 395, o imperador Teodósio dividiu o Império Romano em Império Romano do Ocidente, com capital primeiro em Ravenna e depois em Milão, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, que era a antiga cidade de Bizâncio. O Império Romano do Oriente passou a se chamar Império Bizantino, e o Império Bizantino resistiu quase 1000 anos após a queda do Império Romano do Ocidente, que foi no ano de 476. O Império Bizantino só foi invadido no ano de 1453. A cidade de Constantinopla era caminho necessário entre a Europa e a Ásia, por isso tornava-se rota comercial obrigatória entre os dois continentes. Daí o intenso comércio na região. O regime político era uma teocracia, de Theos, que é Deus, e Kratos, poder. O imperador se considerava representante de Deus na terra. Ele indicava o patriarca de Constantinopla, o cargo mais alto da igreja bizantina. O auge do império foi durante o governo de Justiniano, de 527 a 565. Ele reconquistou terras perdidas para os bárbaros. Preocupou-se com o direito, criando o Corpus Juris Civilis, que tinha o Código Justiniano, leis romanas desde o século II, as novelas, leis de Justiniano, o digesto, pareceres dos juristas romanos, e institutos, manual de direito para estudantes. Revolta de Nice, ano de 532. No Império Bizantino tinha um hipódromo, que era o local onde ocorriam corridas de quadrigas, carros de duas rodas puxados por 4 cavalos. Os torcedores eram divididos. Havia os verdes, que eram populares, e os azuis, que eram os aristocráticos, ou seja, a elite. Verdes e azuis se uniram contra o aumento de impostos e o abuso da autoridade do imperador. Aos gritos de Nice, vitória, os manifestantes marcharam rumo ao palácio do imperador. A repressão foi violenta. Cerca de 35 mil pessoas foram mortas. A questão iconoclasta. Ícones são imagens pintadas ou esculpidas de Cristo, da Virgem Maria e dos santos. Os monges enriqueciam com o comércio dessas imagens. Em 626, o imperador Leão III proibiu o culto a essas imagens e ordenou que elas fossem destruídas. A população se dividiu entre contrários e favoráveis aos ícones. Iconoclastas eram pessoas contrárias aos ícones. A questão provocou uma guerra civil que se estendeu até o ano de 843, quando a imperatriz Irene restabeleceu o direito de culto às imagens. O Cisma do Oriente, ano de 1054. A Igreja Católica era dividida entre o Ocidente e o Oriente. No Ocidente se falava latim, havia menor apelo à emoção, acreditavam no purgatório e o líder era o Papa. No Oriente se falava o grego, havia maior apelo à emoção, não acreditava em purgatório e o líder era o patriarca de Constantinopla. No ano de 1054, as duas igrejas romperam e até hoje são divididas em Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Grega. A arte bizantina era extremamente religiosa. Se caracterizava pelos mosaicos, arte decorativa que reúne pequenas peças de modo a formar uma grande figura. Faziam uso de auréolas na cabeça dos governantes do império. Esses mosaicos serviam para ensinar passagens da Bíblia para as pessoas que não sabiam ler, que eram a maioria. A Basílica de Santa Sofia foi a mais importante obra arquitetônica do império.